Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa fluir hoje no nosso meio. E para que ele flua, a angústia ela tem que sair, querido. Como nós estamos aqui declarando, como nós vamos viver o ano de avançar. E o pastor Leandro já deu spoiler da minha palavra, porque o Espírito é o mesmo e testifica. Avançar para onde? Avançar para quê? Porque quando nós falamos em avançar, querido, existem vários sentidos. Mas qual é o sentido do cristão em avançar? Por isso hoje eu quero falar para vocês sobre avançar, realizar e frutificar. Amém, queridos? Diga avançar, realizar e frutificar. Amém? É viver aquilo que o Espírito Santo de Deus, que Jesus deixou para nós. Porque somente avançar, queridos, é muito simples, é muito pouco, é muito raso. Quando o apóstolo deu essa palavra ela está alicerçada dentro de um versículo. Filipenses 3,13, amém? Onde fala que eu esqueço e vou para o alvo. O cristão tem um alvo, querido. Qual é o teu alvo? Salvação. Mas até que a salvação chegue, até que eu venha me encontrar com o Senhor no céu, eu preciso viver aqui o que o Senhor estipulou para a minha vida. Por isso hoje eu quero falar para vocês sobre Pedro. Quem era Pedro? Um cara turrão, um cara difícil, que muitas vezes ele excedia os limites. Mas quando ele entendeu avançar na vida dele, Pedro se tornou uma potência na mão do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender. Por isso eu gostaria que vocês ficassem de pé só para a gente ler a palavra. Me perdão porque eu esqueci da... Vamos ler a palavra. Gostaria que vocês abrissem no Evangelho de João, capítulo de número 21. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 21. Aleluia. Conforme você for achando, vai dando glória a Deus aí, querido. Evangelho de João, capítulo de número 21. Amém? Todos acharam aí? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso, digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Aleluia. Vamos lá? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, uma média de 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e disse-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: filho de Jonas,
tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se, porque ele tinha perguntado pela terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, então apacenta as minhas ovelhas. Vira para o teu irmão do lado aí e fala, você ama Jesus? Então apacenta as ovelhas dele. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus aí por isso. Amém? Então aqui nós vemos um encontro de Jesus, o terceiro encontro depois da ressuscitação de Jesus, depois que ele ressuscitou. E aí Jesus, ele se encontra ali com seus discípulos. E aí ele começa a conversar com eles. E algumas situações aqui acontecem. E quando eu estava lendo essa palavra, que o Senhor me deu essa palavra, e o Senhor começou a falar muito comigo sobre o avançar. Querido, o avançar de qualquer jeito não nos leva a lugar nenhum. O avançar da forma correta nos faz ter realização. Porque um crente que avança e não realiza, ele se frustra. Um crente que avança, realiza e não dá fruto, está fazendo da forma errada. Porque quando eu avanço, eu realizo, o fruto é automático. Amém? Então, se a gente parar para pensar e falar assim, mas como foi o meu ano de 2021? Foi um ano complicado, foi um ano de crise. E aqui nós vemos que Pedro era um homem que também passou por algumas crises. E aqui ele estava num momento de crise, como nós também passamos 2021. Mas o problema é você estar na crise e querer continuar na crise. E a nossa maior virtude é que nós temos o Senhor para nos orientar. Mas, aí eu te pergunto, quando eu escuto, eu avanço. Escuto o quê? A voz de Deus. Pastor, mas eu escutei a voz de Deus em 2021, eu fiz o que era correto, amém. Legal, tudo certo. Então, aí eu te pergunto, quantas vidas você ganhou para Jesus em 2021? Quantas vidas você levou para a tua célula em 2021? Quantas pessoas você curou em 2021? Quantas pessoas você ganhou em 2021 que estão sentadas aí do seu lado? Essa, querido, é a questão. Avançar por avançar, tá legal, tá tudo certo. O pastor Leandro falou isso aqui. E na hora que ele está falando do cartão de crédito, a pastora Suzy falou, eu ganhei 60 nessa brincadeira aí, usando o cartão de crédito. Tá vendo como é fato que a gente fala aqui em cima? E aí, queridos, o que acontece? A gente precisa entender isso. Quem avança da maneira correta não pula etapa e nem dá jeitinho. Amém? Se a gente for pegar aqui um exemplo que é bem comum, o exemplo da largata. Ela sabe que ela vai voar um dia, não sabe? Precisa de ficar falando para ela todo dia que ela vai voar? Não, porque ela sabe que um dia ela vai voar. É a mesma coisa, Deus te estabeleceu para voar. Mas muitas vezes a gente quer da nossa maneira, do nosso jeito. E o apóstolo uma vez contou que a largata, quando entrou no casulo, uma pessoa foi lá e quis cortar. Atrapalhou o processo. E todas as vezes que eu atrapalho o processo que Deus tem para a minha vida, eu não consigo avançar. Queridos, a palavra avançar, ela nos leva em um mundo espiritual muito longo, infinito. Mas eu preciso realmente entender isso na minha vida, amém? 2021 pode ter sido um processo de crise. Pedro era um cara que teve crise. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Estava ali, mas negou a Jesus. E quantas vezes a gente realmente não tem negado Jesus como Pedro fez, mas tem renunciado a fazer aquilo que Jesus nos orienta. Mas eu, em nome de Jesus, profetizo, querido, na sua vida, na sua e na minha vida, que em 2022 nós vamos avançar, nós vamos realizar, e o fruto ele vai ser automático. É inconceptível, impensável um crente sem fruto. Porque hoje o que a gente vê muito são pessoas que têm opiniões diversas dentro da igreja. Eu não concordo,
eu acho que não é legal, meu líder fala demais, isso é aquilo, mas é a palavra que nos diz. Quando Jesus passou por uma árvore que não tinha fruto, o que ele fez? Amém? E aí, quando você pega, às vezes as pessoas com muitas opiniões adversas, da não concordância, é muito simples você olhar se ela está correta. É só você olhar para os frutos que ela tem gerado. Porque tem muita gente tendo opiniões, mas não tem fruto. Não tem como, não dá liga, se você não gera fruto, você não tem autoridade. É duro, mas é a verdade. Amém? Então a gente precisa entender isso. Aí quando eu falo assim, eu vou avançar, tá? Várias formas de avançar. Se você avançar um sinal vermelho, tem consequência? Tem, amém? Mas a princípio ali, a sensação é boa ou é ruim? Quando eu passo um sinal vermelho? Igreja? Pode falar, é boa, porque eu estou numa sensação de liberdade, olha, avancei. Mas depois de 20 dias, quando chega a multa? Então é isso, querido, é isso muitas vezes que a gente precisa entender quando a gente fala em avançar. Quando eu avanço, eu preciso realizar, eu preciso frutificar. Porque avançar por avançar, você vai passar mais um ano inteiro, vai chegar Você fez uma reflexão da tua vida no primeiro dia do ano? Pensou tudo o que você fez? Eu fiz, mas eu o dia primeiro todo em casa, orando, falando, Deus, como eu fui como discípulo, como pastor, como líder, como pai, como filho. Aquilo que eu acertei, eu vou procurar melhorar. Aquilo que eu errei, eu preciso aprender com aquilo que eu errei. O pastor Fábio tem me ajudado há anos a perder peso. Ainda sou obeso ainda. Quando estava achando que estava legal, peguei Covid, quase morri. Falei, ele me ajudou tantos anos. Foi o cara que me deu o primeiro tênis. Falei, vou começar a correr dia 1º de novo. Comecei a chorar, consegui correr. Porque o médico diz que eu ainda tenho efizema pulmonar. O médico diz. Mas Jesus me deu um fôlego novo e eu não vou desistir. Eu não vou desistir, queridos. Porque existe um propósito para isso. Não foi em vão que ele me mediu com uma trena ali, não. Ele precisou usar uma trena para me medir uma vez. Imagina como estava o homem. Mas, queridos, é isso. Então, eu fico olhando e eu falo, todo o trabalho, todas as vezes que eu liguei, todas as vezes que ele montou receita, todas as vezes que ele fez as coisas, todas as vezes que Jesus fez as coisas por você, é isso que a gente precisa colocar em pauta. O sacrifício da cruz não pode ser em vão. Amém? Glória a Deus. Para que possamos avançar, é preciso ouvir a voz de Deus. Diga assim, para que eu possa avançar, eu preciso ouvir a voz de Deus. Amém? Certifique-se de que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que você tem feito, querido, é o que Deus quer que você faça? Você já orou, você já pensou nisso? Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Se aquilo que você tem feito tem gerado bênção na tua vida, é de Deus. Se aquilo que você tem feito tem gerado dores e preocupação, a Bíblia diz que não é bênção. E a gente precisa entender isso. Glórias a Deus. O versículo de número 3 diz assim, olha Pedro falando. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, porque foi na força de Pedro, não foi na força do Espírito Santo. E todas as vezes que nós fazemos algo na nossa força, querido, não realizamos. A gente precisa, como cristão, avançar escutando a voz de Deus. E o pior é que muitas vezes a gente escuta o não de Deus, o puxão de Deus, mas a gente, pela nossa carne humana, continua insistindo naquilo. E a gente não realiza, amém? Olha só, nesse encontro, Jesus vem resgatar Pedro do buraco emocional no qual ele havia mergulhado. Jesus vem em busca de Pedro para que ele volte a servir no seu reino.
Quantas vezes, querido, Jesus vem ao nosso encontro, Jesus fala conosco, porque existe um propósito, e a gente não escuta a voz de Deus e acha que está avançando da maneira correta. Mas Jesus, Ele, pela sua característica paternal, Ele não abandona um filho, e jamais Ele abandonaria Pedro. Só que, olha só o que diz aqui, ó. Quando Jesus chamou Pedro para o seguir, Ele havia dito que Pedro não seria mais um pescador de peixes, mas sim um pescador de homens. Está lá em Mateus 4,19. É possível que Pedro estivesse pensando em voltar à sua antiga profissão e deixar o ministério para trás. Quantos de nós já entramos em crise e pensamos em deixar o chamado de Deus para trás e voltar a fazer aquilo que nós fazíamos? Aqui era o que Pedro estava fazendo, porque Pedro já tinha tido um encontro com Jesus. Pedro já sabia quem era Jesus, mas Jesus, ele tinha morrido e tinha ressuscitado. Só que aqui a Bíblia nos relata que Pedro estava voltando a pescar, e Jesus tinha chamado ele, falou que ele ia fazer dele pescador de homens. Qual foi o projeto que Deus fez na tua vida? Para que Ele te chamou? Para que Ele te escolheu? Foi para sempre pensar em voltar ao que você fazia? Foi para sempre querer voltar para trás? Não, querido, é para avançar. Ali Pedro não estava reconhecendo Jesus, mas Jesus o chama e fala: Pedro, não, eu te estabeleci para ser pescadores de homem. Não volte atrás. Vai vir dificuldade, vai vir incerteza, vai vir conflitos, vai vir tempestade, mas não volte atrás. Siga no projeto que eu estabeleci para a tua vida. É isso que Deus fala para nós nessa noite, queridos. Os demais disseram: nós vamos contigo. Olha a influência de Pedro. Olha como que um líder, como que alguém pode influenciar uma pessoa a voltar atrás. Você, nós que somos líderes, queridos, nós precisamos entender que a nossa influência é para avançar e não voltar atrás. Porque quando Pedro fala assim: olha, eu vou pescar, os discípulos: nós também vamos com você. Por quê? Porque ele era líder, era influente. Então a gente precisa entender que quem está à nossa volta está nos observando. E você é uma pessoa, querido, que foi estabelecido para dar fruto, para salvar vidas. Então quando a pessoa olha para mim, para o pastor Fabinho, e vê em mim, eu pensando em desistir, em parar, ela está olhando para mim e fala assim: olha só, eu vou seguir ele. Aqui não, na Aliança da Paz não, mas quantas igrejas que uma pessoa que quer desistir do chamado pode influenciar tantas e colocar tantas coisas na cabeça para que a pessoa desista do chamado. E às vezes a situação é irreversível, querido. Pense nisso em nome de Jesus, amém? O texto nos diz que pescaram a noite toda e não pegaram nada. Nem aquilo que Pedro achava que sabia fazer estava dando certo. Você já passou por isso, querido? De tentar voltar ao que você fazia e nada dá certo na sua vida, e falar assim: agora eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer, porque a Bíblia diz que Pedro falou: eu vou pescar. Então, queridos, a gente precisa entender isso, amém? Quando nós estamos fazendo aquilo para qual fomos chamados por Deus para fazermos, certamente não seremos bem-sucedidos, mesmo que sejamos craque naquilo que nós fazemos, querido. Porque quando Deus te chama, quando você aceita Ele, quando você aceita o chamado para a tua vida, você precisa deixar Deus conduzir a tua vida. E essa é uma grande dificuldade, querido. Essa é uma grande dificuldade. Se temos olha só, segura essa daí, tá? Se temos a certeza que estamos fazendo aquilo que Deus quer, por que as coisas não estão acontecendo? Já parou para pensar? Se você está fazendo aquilo que Deus, que você acha que é certo, que vem de Deus, por que não está dando certo? Só vamos avançar no espiritual se realizarmos aquilo que Deus nos orienta a fazer no físico. Um é consequência do outro. O versículo 4 diz assim, ó: mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam quem ele era. Para que possamos avançar, Jesus precisa se apresentar.
Você precisa ser amigo de Jesus. Jesus não é teu colega, Jesus é teu amigo. E o amigo, querido, sabe tudo que o outro precisa. Compartilha. Você tem compartilhado com Jesus as suas dores, as suas dificuldades? Porque aqui eu estou falando de um cara que estava com crise, que conhecia Jesus. Eu já sei. Você tem compartilhado sim. Muitos têm o Facebook de Jesus, o Instagram de Jesus, e tem compartilhado lá porque a gente vê muito. Hoje eu acordei triste, hoje eu estou sofrendo, hoje o sol não brilhou, amanhã a lua não virá. E o que isso muda na nossa vida, querido? Nada. Você precisa entender que aqui Jesus se apresentou, foi até eles, mas eles ainda não tinham reconhecido quem era Jesus. Será quantas vezes Jesus tem sentado aí do teu lado, tem sentado na tua cama, tem te chamado na madrugada e você não tem reconhecido quem é Jesus? A gente precisa, querido, entender. Nós somos guiados através do Espírito Santo de Deus, mas alguém só pode ouvir a voz de Deus se buscar intimidade com Deus. Pense nisso, é ano da gente avançar. E eu estou muito ligado nessa palavra. Sabe, avançar, realizar, frutificar. Aleluia. Vou falar igual o pastor fala, me ensinou aqui. Cadê o glória da igreja? E aí a gente está falando de um cara que muitas vezes não entendia o seu chamado, não entendia o que era avançar. Em Mateus 16:13, Jesus ele começa ali a trocar uma ideia com os discípulos. E ele começa a perguntar: o que o povo está falando aí que é Jesus? Uns falam que é o profeta, outros falam que é... Mas Jesus chega nos caras e fala: e vocês que andam comigo? Tem gente que está andando com Jesus e não conhece Jesus. Tem gente que está andando com Jesus e não prega Jesus. Tem gente que está andando com Jesus e é agente secreto. A Bíblia diz que Pedro responde: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, respondeste bem, porque não respondeu pela carne, mas sim pelo Espírito do meu Pai que está no céu. Sobre ti vou edificar a minha igreja, e a partir de hoje tu chama Pedro, e tudo que você ligar na terra está ligado no céu. Olha a autoridade que Deus dá para Pedro, que Jesus dá para Pedro. Só que tem gente que não sabe lidar com autoridade, nem com responsabilidade. Jesus ali dá autoridade, dá uma responsabilidade, fala: Pedro, o que você ligar aqui, está ligado no céu. E aí ele fala: e o teu nome a partir de hoje é Pedro. O que acontece? O que eu falei? Tem gente que não sabe lidar com autoridade e responsabilidade. Passa-se pouco tempo, Jesus continua conversando com eles. Olha, é necessário que eu vá para que se cumpra, falando da sua morte. Irmão, o que Pedro faz? O que a Bíblia diz que Pedro faz? Vai lá depois em Mateus 16:13. A Bíblia diz que Pedro chama Jesus de canto e o repreende, irmão. Pedro era doidão. O que Jesus olha para Pedro e fala? Para trás de mim, Satanás. Misericórdia, falar isso para um discípulo hoje dentro da igreja. O camburão para na porta da igreja, você vai preso. Ai, pastor, falou que eu estou endemoniado. Não, querido. Você só está sobre o domínio do diabo. Você não está endemoniado ainda. Porque Pedro ali, Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Interferindo no propósito divino de Deus com Jesus. Mas espera aí, Jesus tinha acabado de dar autoridade para Pedro. É o que eu falei. Tem gente que não sabe lidar com autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Para que possamos realizar é preciso obedecer. Ô palavrinha difícil, né, irmão? Fala a verdade. Obedecer. Só realiza, diga assim, só realiza quem obedece. É a pura verdade, querido. Como que alguém vai realizar se não está debaixo de uma concordância, de uma palavra? Como que eu vou frutificar se meu apóstolo me manda ir para a direita e eu vou para a esquerda? Só realiza quem obedece. Só realiza quem está debaixo de autoridade. Só realiza quem está debaixo de uma palavra. E aí Jesus começa a novamente ali mostrar para Pedro. Muitas vezes os maiores obstáculos para realizarmos
um trabalho para o Senhor, estão em nós mesmos. Quem concorda com isso? Quem concorda que o seu maior adversário é você? Porque, queridos, muitas vezes a gente está pondo a culpa no diabo, e foi a história que o apóstolo falou. O diabo só soltou o cavalo. E a gente está botando não, porque isso, porque aquilo. Querido, a gente tem tido uma vida de oração? Leitura da palavra? Não, leitura da palavra não, meditação na palavra. Ler é uma coisa, meditar é outra. Quando eu medito, Deus me fala as entrelinhas, Ele me mostra. Eu tenho realmente falado do amor de Deus para as pessoas? Porque aqui eu vou te mostrar um Pedro. Vamos colocar aqui, eu estou fazendo só analogia, um Pedro de 2021, estou te falando de um Pedro de 2021. E eu vou te mostrar um Pedro de 2022 que vai avançar, querido. E é o que vai acontecer comigo e com você. Nós vamos avançar. A palavra, quando ela é ministrada na nossa vida, ela precisa ser vivida. Quem está com a palavra que o pastor Fábio ministrou quarta-feira passada aqui? Quem está com a palavra da Santa Ceia da Virada? Quem está com a palavra, querido, de domingo? Quem está esmiuçando essa palavra? Quem chegou em casa e foi ler a palavra de novo, foi ver tudo de novo? Porque vai passando, e a gente vai indo na nossa rotina. Acorda cedo, vai de manhã. Você quer ver uma coisa aqui? Como o inimigo rouba o nosso tempo? Quando a gente está no culto, que vem aquele poder, vem aquela unção, muitas vezes a gente coloca assim, a partir de hoje eu vou orar, vou fazer propósito, vou acordar de madrugada. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. A partir de agora, começou o ano, dia 1º, eu vou ler a Bíblia. Em um ano. Quem já fez isso? Colocou lá no aplicativo. Dá 3 meses, você não quer nem saber mais do aplicativo. Vou orar todo dia antes de trabalhar. Quem aqui coloca soneca para despertar? Amém? Você coloca o soneca ali, ele fica 10 minutos, né? Quem já ficou mais de 10 minutos ali só virando soneca? Prorrogando soneca? Se a gente acordar naquele momento e dobrar o joelho e começar a orar, já pensou o que pode acontecer no seu dia? Já pensou o que pode acontecer na sua casa, na sua família? Mas o inimigo é esperto, querido, em colocar prorrogação na nossa vida. Irmão, uma vez eu fiquei de cara, eu fiquei 1 hora no soneca. Ele só despertando, eu vou. Ele despertando, eu vou. Irmão, Deus falou, por que você não acorda, querido? Por que você já não levanta, dobra o seu joelho e vai orar? Olha o tempo que você perdeu. Amém? A gente precisa entender. Porque muitas vezes obedecer dói. Porque quando eu obedeço, eu nego a mim mesmo. Eu nego a mim mesmo, querido, para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é aquilo que vai me agradar, porque no momento eu não entendo, eu só vou entender depois. Tem coisas de Deus que são imediatas, amém? Quando eu nego as minhas vontades. Olha, vou falar uma coisa aqui bem clara para vocês. A gente está numa pandemia ainda, não está? As vacinas estão avançando, agora tem a gripe. Mas 2021 a gente passou processos e crises terríveis, não foram? Tudo fechado, não tinha vacina, muita gente morrendo. E também teve muito cristão que usou a pandemia de muleta e deixou Jesus de lado. Teve muito cristão que usou a pandemia como deserto e não conseguiu ultrapassar. Fala, pastor, por que não conseguiu ultrapassar o deserto da pandemia? Pergunta, querido. Por que, pastor? Porque só atravessa o deserto quem está cheio do Espírito. Só atravessa o deserto quem está cheio do Espírito, querido. E é por isso que nós temos que orar, que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Só atravessa o deserto quem está cheio do Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele vai te conduzindo, ele vai te guiando, ele vai falando, amém? E a gente precisa entender isso. O versículo de número 5 diz assim, Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, olha aí, querido, quando eu obedeço à voz de Deus, a realização acontece na minha vida. Ele lhe disse, lancem a rede do lado direito. Jesus é claro, Jesus é específico. Do barco de vocês, e encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede,
tal era a quantidade de peixes. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Todas as vezes que você obedecer a voz de Deus, que você não aramancarabacebe andarabachai, nemassube andarabachai, todas as vezes que você ouvir a voz de Deus, Deus vai trazer uma grande realização na sua vida, no seu projeto, na sua casa, nas suas finanças. Mas escute a voz de Deus, querido. Só realiza quem obedece. Os caras tinham pescado a noite toda, estavam cansados, frustrados, vivendo uma crise, querendo abandonar o chamado, voltando para as coisas antigas que eles faziam. Pedro influenciando os caras, porque Pedro era pescador, mas Jesus fala: não, cara, não vai mais pescar peixe, vai salvar almas. Quantos de nós estamos aqui dentro hoje, que existe um chamado de evangelista, que existe um chamado pastoral, e está querendo voltar a pescar lá atrás, está querendo viver coisas antigas? Foi o que sempre é falado aqui. A gente, quando entrava na igreja, a gente olhava e falava: uau, que sonho, um dia eu quero ser um pastor. Hoje as pessoas olham e falam: meu Deus, deve ser um peso. Não, querido, se realizar, realizando. Crise vai acontecer, dificuldade vai ter, mas imagina a nossa dificuldade sem Jesus. Você já pensou para parar? Pensou para parar? Você passando por uma pandemia dessa sem Jesus, te guiando, cuidando, te fortalecendo. Então é isso que a gente precisa entender. O versículo de número 11 diz assim: segura isso aí para a tua vida, querido. É profético para a tua vida, é profético para a igreja, é profético para o ano de avançar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rasgou. Só você que está preparado para todo mundo ver o que Deus vai fazer na sua vida. A prosperidade, a bênção, você realizando, dando fruto, Deus trazendo as coisas, sonhos, prosperidades, querido. Dá um glória a Deus aí, aplaude ao Senhor nessa noite, porque Ele vai fazer. Oh, rabacala manchorebecala bacharabacai, halamanturibicai. Só realiza quem obedece. Fala para o teu irmão aí como profeta: só realiza quem obedece. Olha a obediência agora de Pedro. Mas sabe o que me chama mais atenção nesse texto? É que Jesus em nenhum momento Ele chega e fala: Pedro, o que está acontecendo, cara? Falei que você ia ser pescador de almas e agora você está querendo voltar. Jesus vai de encontro àquilo que Pedro estava querendo fazer e mostra para ele, fala: Pedro, na tua força não vai, cara. Eu já provei que não vai. Eu já te chamei para andar comigo. Para que você está querendo voltar atrás? Vamos, continua, olha o que eu posso fazer. Olha a minha palavra, olha a minha orientação. E Pedro era um cara tão agitado, né? A gente tem alguns Pedros na igreja, que a Bíblia diz que quando o discípulo amado João viu, ele falou: é Jesus. O que Pedro fez? Irmão, já pulou do barco, já saiu nadando, já foi lá atrás de Jesus, porque era o mestre. Mas olha só o que Jesus fez: lancem a rede de novo. Amém? Imagina você trabalhando na tua força, fazendo as coisas do teu jeito, e não acontecendo nada, e você se cansa, você se frustra, você entra em crise, e aí vem uma palavra profética para você: olha, faz agora assim, desse jeito aqui. Você tem que ter ânimo, você tem que ter coragem, você tem que realmente acreditar na voz de Jesus. E foi isso que aconteceu, querido. Olha só aqui, ó. Olha só Jesus resgatando o ministério de Pedro. Olha Jesus mostrando para Pedro, mostrando para mim, mostrando para nós que vale a pena, querido, avançar da maneira certa, que vale a pena realizar, que vale a pena dar fruto. Grande quantidade de peixes. O chamado de Pedro aconteceu após uma grande pesca. Deus trazendo à memória de Pedro o que já tinha acontecido na vida dele. Quantas vezes Deus já trouxe à nossa memória tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida? Querido, Deus traz na minha memória todos os dias. Todas as vezes que eu fiquei virado à noite na boca de droga, usando droga, e Deus me faz lembrar, e eu falo: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, o Senhor me resgatou.
Olha aqui Jesus fazendo um resgate lindo na vida de Pedro, mostrando para ele: Pedro, não está certo, cara. Você está no meio de uma crise, mas eu vou te mostrar que vale a pena. Vale a pena, querido. Vira para o teu irmão do lado e fala: vale a pena. Pães e peixes. A provisão dos pães e dos peixes sugere uma alusão às duas multiplicações de peixes, que está lá em Mateus 14 e Mateus 15. E aí Jesus também serve o pão para eles. Servir o pão, a atitude de Jesus ao servir os discípulos ali na praia pode ter trazido à memória deles o momento que Jesus serviu a ceia para eles. Você já parou para pensar, querido? Todas as experiências que você já teve com Jesus. Quem já viveu um milagre aqui? Quem já viveu? Balança sua mão assim, ó. Você lembra do milagre que Deus fez na sua vida? Jesus está ali, ó, novamente, trazendo a memória de Pedro. Pedro, lembra daquela vez que nós sentamos, compartilhamos o pão. Você estava vivendo o meu chamado, Pedro. Imagina aquilo remoendo dentro de Pedro. Imagina isso remoendo dentro de nós, querido. Quando nós pensamos em avançar, quando nós pensamos em realizar, e Deus fala assim: eu estou com vocês. Eu não vou abandonar nenhum de vocês, eu estou junto. Vamos junto. Vamos avançar da maneira correta. Vamos fazer o certo. Vamos pregar o evangelho. Vamos obedecer a palavra. É isso, querido. E aí, olha só, querido, que forte isso. A fogueira. No momento em que Pedro negou Jesus, ele estava em volta de uma fogueira. Mesmo assim, Jesus, ele não olhou e falou: cara, você me negou, você me traiu. Esse não é o papel de Jesus. O papel de Jesus é amar. Só que tem muita gente que confunde o amor de Jesus como que querer e poder fazer todas as coisas do jeito que quer e o líder não poder fazer nada. Não é assim, querido. Existe uma grande diferença. E aí Jesus traz a memória também de Pedro. Cara, ali naquela fogueira ele estava servindo novamente. Será o que passou na cabeça de Pedro? Será o que passaria na nossa mente vendo tudo aquilo? Jesus trazendo a memória e mostrando para Pedro: Pedro, mediante a tudo que aconteceu, cara, é hora de avançar. É hora de ir para frente, é hora de exercer o ministério, é hora de fazer milagre, é hora de profetizar, é hora de curar, é hora de realizar, é hora de dar fruto. É isso, queridos. Podemos notar que ele é chamado Simão, pelo nome que Jesus o havia dado, Simão Pedro. Mas Jesus o chama pelo seu antigo nome, Simão, filho de João. E é como se Jesus dissesse: vamos novamente, Pedro, lá do início. Querido, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de avançar da maneira certa, da maneira correta, de se realizar realizando, amém? Olha só ali Jesus ministrando a vida de Pedro. Um Pedro que estava em crise, tinha negado a Jesus, estava querendo voltar para suas antigas atividades, estava esquecendo o seu ministério. E aí Jesus ministra ele, porque aqui no Evangelho de João, capítulo de número 21, é o último capítulo do livro, porque a partir daí nós vamos para Atos. E aqui a gente vê, eu coloco para vocês um Pedro 2021, mas depois que Jesus mostra para ele, depois que Jesus faz ele obedecer, depois que Jesus mostra para ele, com a palavra de Jesus, tudo pode acontecer, querido, Pedro, ele se lança, ele avança. E o que me chamou a atenção, dentro de tudo que Pedro fez, e quem foi Pedro, no livro de Atos, olha só, livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 33 ao 35, olha quem Pedro se tornou a partir do momento que Jesus veio, o curou, restaurou, transformou, falou para ele: Pedro, teu lugar não é aqui, teu lugar não é aqui atrás, teu lugar é hora de avançar. E eu fico imaginando aqui, porque a gente precisa ser louco, fazendo aqui uma alusão, imaginando Pedro chegando igual o apóstolo falou para nós, e ministrando Filipenses 3,13 na vida de Pedro. Aí quando chega em Atos 9, diz assim, ó: ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sorona
ouviram e se converteram ao Senhor. É isso que Deus quer fazer na sua vida, querido. Quer que você realize, quer que você cure, quer que você transforme, quer que você avance dentro do projeto e do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Oh, Rabacala Manchuribicala Mantorebecai. Querido, olha a virada na vida de Pedro. Olha a crise que Pedro estava vivendo em 2021. Olha Pedro avançando em 2022, fazendo um milagre. O cara estava ali 8 anos e Pedro chegou e falou: sabe o Jesus que me curou? Sabe o Jesus que me chamou? Sabe o Jesus que me mostrou que vale a pena obedecer? Esse Jesus vai fazer você levantar. Levanta, pega a tua cama e avança em nome de Jesus. Oh, Rabacala Manchorebecala Bachai. Narabassuribicalamanturibicai. É você, querido, sou eu, somos nós que vamos chegar nas pessoas e as pessoas, olha, 2021 eu tive perda, 2021 foi difícil. Você vai falar, mas 2022, segura na minha mão, porque Jesus está conosco e nós vamos avançar, nós vamos realizar e nós vamos multiplicar, querido, dar fruto. Oh, Rabacalamanturibicai. Pedro entendeu. Olha o que tinha acontecido com Pedro, no Evangelho de João 21, quando passa para Atos, Pedro entende o chamado, Pedro volta e fala, realmente, Jesus ali, ele como um pai, ele me deu pão, ele me deu peixe, ele mostrou os momentos que nós passamos juntos, ele mostrou o momento ali, trouxe a ilusão da Santa Ceia, que eu estava com ele, é o mesmo Jesus. Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós. Arabacalabasuribicai. Ele foi para o Pai, querido, mas Ele deixou aqui o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. É o mesmo Espírito Santo que usou Pedro. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Para que possamos frutificar, é preciso amar, querido. É preciso amar. Ninguém dá fruto se não amar. Jesus se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. E se você não amar, amar quem, pastor? A Jesus, você não consegue dar fruto. Versículo de número 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. A primeira vez. Segunda vez, tornou a perguntar: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, versículo 17, perguntou-lhe: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro, irmão, a Bíblia diz que ele já entristeceu. Por que Jesus está perguntando 3 vezes já para mim? E se entristeceu. Pedro, porque ele já tinha perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? E aí, querido, a partir disso se inicia uma sequência onde ele fez 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. Porque ali Pedro o tinha negado 3 vezes. E aí Jesus faz Pedro repetir 3 vezes se ele o ama, para que Pedro comece a ver, enxergar que aquilo que ele tinha feito no passado não ia influenciar no futuro. O que Jesus queria que ele fizesse no futuro era avançar. E Jesus começa um processo na vida de Pedro. Quantas vezes Jesus quer começar um processo na nossa vida e a gente não entende? A gente acha que é do nosso jeito. E Jesus começa a perguntar, querido, não tem como a gente frutificar, a gente dar fruto, se a gente não amar Jesus. Não tem como. Como que eu vou amar uma pessoa se eu não amo Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, querido. Amém? Não tem como. Olha só. A cura e a restauração estava sendo processada. Para nós, o que fica precisamos decidir qual será o amor que teremos por Cristo. Nós seremos aqueles que simpatizam com Ele,
que gostam das suas palavras, mas que não nos comprometemos? Ou nós não teremos limites para o amor que sentimos por Ele? Enfrentaremos tudo e todos por esse amor? É uma pergunta. Ou abriremos mão desse amor quando as coisas ficarem difíceis? Sabe por quê? Porque ali Jesus seria um dos últimos contatos que Ele teria com os discípulos. Ele ia para a destra do Pai, mas ele queria ali falar: Pedro, eu vou. Você vai dar seguimento ao chamado? Você vai dar seguimento? E é isso que Jesus fala para nós, querido. Nós vamos dar seguimento àquilo que Jesus estabeleceu para nós. Nós vamos continuar avançando, realizando e frutificando. Porque Jesus é bem claro quando Ele fala: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Cuida dos que vão ficar. Cuida do teu vizinho. Cuida do teu chefe. Prega o evangelho para ele. Prega o evangelho para o funcionário que trabalha com você. É isso, querido, que Jesus deixa para nós. É isso que nós temos que fazer. Mas aí, Pedro, ele decide, porque em Atos 2, acontece o Pentecostes. E aí a gente vê aquele cara que negou a Jesus 3 vezes. Aquele cara que estava querendo voltar e abandonar o ministério. Agora a gente está vendo um cara pregando o evangelho. Porque alguns ali, quando aconteceu o Pentecostes, começaram a falar: olha, eu acho que eles estão bêbados. Irmãos, alabacarabacebe andarabachai. Essa autoridade que nós precisamos ter, queridos. Pedro, cheio do Espírito Santo, querido, levanta e começa a ministrar. Olha, o que está acontecendo aqui não é nada disso não. E ele começa a pregar Jesus nos caras. Ele começa a falar de Jesus para os caras. Ele começa a falar da salvação. Aquele cara que tinha negado, aquele cara que tinha pensado em abandonar, agora ele está avançando. Ele está avançando, ele está realizando. E aqui ele está frutificando. É isso, querido. Avançar, realizar e frutificar. Atos 2, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha aí, Pedro sendo restaurado, transformado, avançando, realizando e frutificando. Irmão, quem fica feliz, mas só você que fica feliz quando uma vida se rende a Jesus? Levanta a mão aí. Agora você que fica muito feliz, dá glória a Deus aí. Agora você que não se aguenta, dá um glória a Deus misturado com aleluias quando alguém se rende a Jesus. Agora imagina você sentado aí, o cara pregando e 3.000 pessoas aceitando a Jesus, irmãos. O cara que estava pensando em desistir. O cara que estava pensando em voltar atrás. O cara que estava cheio de crise em 2021. Mas 2022 Jesus fala: Pedro, avança. Vai lá, cura. Vai lá, liberta. Vai lá, restaura. E Deus fala essa noite para nós, Igreja Aliança da Paz: vai lá, realiza. Vai lá, cura. Vai lá, liberta. Avança, realiza e frutifica. Oh, rabacalamanchorebecalabachuribicalabacai. Aplaude a Jesus aí, querido. Nós fomos feitos para dar fruto. Nós fomos feitos para ir além. Nós não fomos feitos só para assistir. Nós fomos feitos para realizar. Diga assim: eu fui estabelecido para realizar. É isso, querido. A gente precisa entender isso. Olha o que Pedro fez. Um cara que estava ali cheio de consequências, achando que Jesus, cara, nem ia mais falar com ele, porque ele tinha negado a Jesus. Jesus, cara, eu sou pai. Eu sou pai. Você não entendeu ainda? Eu sou pai. Será que a gente não entendeu ainda que Jesus é pai? E o pai, querido, ele quer o melhor para o filho. Ah, pastor, mas tem vezes que é difícil, tem vezes que as coisas vêm e acontecem, tem hora que meu líder fala. A Bíblia diz que Deus só repreende a quem Ele ama.